Questão 9. Ele disse o seguinte: uma determinada receita de pão leva 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, a receita, para você fazer a receita, você vai precisar de 1,5 xícaras. Então, coloquei aqui. Para medir esse ingrediente, dispõe apenas de 1 colher de sopa. Considere que 1 xícara de chá de farinha de trigo equivale a 168 gramas. Então, um outro dado que eu vou anotar é que 1 xícara é a mesma coisa de 168 gramas. E 1 colher de sopa, 12 gramas. E 1 colher, ele disse que é 12 gramas. O número de colheres de sopa de farinha necessário para fazer a receita. Então é o seguinte, o que é que eu penso? Cara, para fazer essa receita, eu vou precisar de 1,5 vezes 1 xícara. Como 1 xícara é 168 gramas, eu vou precisar de 1,5 vezes 168. Isso para fazer a receita. Beleza. Ele quer saber quantas colheres preciso para fazer essa receita. O que é que eu faço? Uma colher corresponde a 12 gramas. Quantas colheres corresponde a 1,5 vezes 168 gramas, só isso. Então, eu posso simplesmente, como isso aqui é uma proporção, para ir de 12 para 1, eu dividi por que número? Por 12. Então, para ir desse valor para x, eu também devo dividir por 12. Ou então aplique produtos meus igual ao produto dos extremos. Sendo assim, como é que vai ficar nosso exemplo? A gente vai fazer o seguinte. Posso dizer que x é igual a 1,5 vezes 168. E isso eu estou dividindo por 12. A gente pode simplificar aqui por 3, né? Eu notei que dá para simplificar por 3. 1 mais 6 dá 7, 7 mais 8 dá 15. Então, 168 é divisível por 3. Então, se eu dividir 168 por 3 e 12 por 3, quanto é que dá? 168 dividido por 3, vamos lá, 16 por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 16, 1, aí eu abaixo 8. 18 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, nada. Então, deu 56. Então, aqui dá 56. E aqui por 3 dá 4. 56 dá para dividir por 4, né? Quanto é 56 dividido por 4? 5 por 4 dá 1, vezes 4, 4 para 5, 1 abaixa 16, 16 por 4 dá 4, 4 vezes 4, olha, 14. Então, eu posso dizer que x é igual a 1,5 vezes 14. 1,5 vezes 14 é como se fosse 14 mais a metade de 14. A metade de 14 é 7, então é 14 mais 7 que vai dar 21 colheres. Isso está em que alternativa? 21, ó. Letra D de dado. Pessoal, a questão de número 10 diz que em 2 piscinas há 2.200 litros de água. O volume da piscina maior, sabendo que suas capacidades estão na proporção 4/7. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui 2 piscinas. Eu tenho uma piscina menor e tenho uma outra piscina maior. Então, vamos colocar aqui a piscina menor. Vamos colocar aqui, ó, a piscina maior. Aqui. Vamos completar aqui o desenho. Completando aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui eu vou completar, vou deixar mais fininho para a gente fazer a diferença. Tá aí. Beleza, então eu tenho as 2 piscinas. E se ele disse que o volume delas estão na proporção de 4/7, é como se o volume dessa daqui fosse 4V e o volume da maior fosse 7V. Pode notar, se eu dividir 4V por 7V, está na proporção de 4/7. Ele disse que o volume das duas juntas dá 2.200 litros. Então, se eu pego 4V e somo com 7V, essa soma tem que dar 2.200 litros. 4 mais 7 dá 11, então fica 11V é igual a 2.200 litros. Eu noto que 22 é o dobro de 11, então se eu dividir 22 por 11 dá 2. Com esses dois zeros,
O volume V que eu acho é exatamente de 200 litros. Só que a questão quer saber o volume da piscina maior. O volume da piscina maior é 7V. Como V é 200 litros, aqui fica 7 vezes 200. 7 vezes 200 vai dar exatamente 1.400 litros. Que está em qual letra? Letra A. Questão 11. Os números reais x, y e z são tais que x sobre 2 é igual a y sobre 5, que é igual a z sobre 6. Sabe-se que o produto deles é 480. Qual é o valor de 2 vezes x ao quadrado mais y menos z? Pessoal, é interessante você notar que x sobre 2, se é k, como ele é igual a y sobre 5, y sobre 5 também é k. Como isso é igual a z sobre 6, z sobre 6 também é k. E daí eu cheguei a uma conclusão interessante, que x será 2k, que o y será 5k e que o z será 6k. Aí ele foi e fez o seguinte, ele multiplicou o x, o y e o z. Então, vou pegar x, que é quanto? 2k, multiplicar pelo y, que é 5k, multiplicar pelo z, que é 6k. Ele garantiu que esse produto dava 480. Eu sei que 2 vezes 5 é 10, então posso cancelar com esse zero. Então, aqui vai ficar 6 vezes k vezes k vezes k, k ao cubo, é igual a 48. Se eu divido 48 por 6, isso vai dar exatamente 8. 8 eu sei que é 2 ao cubo. Se k ao cubo é 2 ao cubo, é porque k é 2. E o que eu acho interessante é que se eu achei o k, eu achei o x, achei o y e achei o z. Não sei se vocês concordam comigo. Quem é que vai ser o x? O x não é 2k? K é 2, o dobro de 2, 4. Quem é que vai ser o y? O y não é 5k, k não é 2, 5 vezes 2, 10. E quem é que vai ser o z? 6k, como k é 2, 6 vezes 2, 12. O que a questão quer que eu ache? A questão quer que eu pegue 2 vezes o x ao quadrado. O x é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Beleza. Mais o y, que é quanto? 10. Menos o z, que é 12. Então, vamos fazer essa conta. 4 ao quadrado é 16. O dobro de 16, 32. 10 menos 12 fica menos 2. Se de 32 eu tiro 2, isso dá 30. Alternativa correta, letra C. Questão 12. A questão 12 está dizendo que o homem escorpião, o menino vespa e a garota abelha já derrotaram juntos 600 vilões na proporção de 13 para 2 para 5, respectivamente. Então, o total de vilões que esses heróis já derrotaram foram 600. E o homem escorpião, o menino vespa e a garota abelha derrotaram isso na proporção de 13 para 2 para 5. É como se o total de vilões que eu quisesse determinar que cada um derrotou, eu tivesse dividindo em partes diretamente proporcionais a 13, 2 e 5. É como se eu estivesse pegando o total de vilões 600 e dividindo em 13 mais 2, 15, mais 5 em 20 partes iguais. 600 por 20 dá 30. Então, cada uma dessas 20 partes é 30. Continuando a leitura. Quantos vilões o homem escorpião derrotou a mais que o menino vespa? Então, ele quer que eu pegue o número de vilões que o homem escorpião derrotou e subtraia do número de vilões que o menino vespa derrotou. Por isso, eu vou achar a quantidade a mais. Então, resumindo, eu tenho que achar a quantidade de vilões derrotados pelo homem escorpião e pelo menino vespa. Eu percebo que a quantidade de vilões que o homem escorpião derrotou foram 13 das 20 partes que eu dividi em 600. Ora, se o homem escorpião ficou com 13 das 20 partes e cada uma das 20 partes vale 30 vilões, então é porque o homem escorpião derrotou ao todo 13 vezes 30 vilões. Enquanto que o menino vespa, ele ficou com 2 das 20 partes que eu dividi em 600. Então, eu sei que cada uma dessas partes vale 30 vilões. Então, o menino vespa ficou com 2 vezes 30 vilões. Como ele quer que eu subtraia o número de vilões
do menino, do homem escorpião, pelo número de vilões derrotados pelo menino Vespa, ele quer que eu pegue 13 vezes 30 e subtraia 2 vezes 30. Uma conta simples de fazer, é como se você tivesse que pegar 13x e tirar 2x. Então, se de 13x você tira 2x, fica 11x, onde o meu x é 30. E 11 vezes 30, ou conta simples de ser feita, porque 3 vezes 11 é 33. Com esse zero que eu esqueci, 330. Então, o homem escorpião derrotou 330 vilões a mais do que o menino Vespa. Questão 13. Um reservatório está com 1,5 metros cúbicos de água mineral. Pessoal, lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, para ir de metro cúbico para litros, basta você multiplicar por 1000. Ou seja, se esse reservatório está com 1,5 metros cúbicos de água, se eu quero transformar isso em litros, basta multiplicar por 1000. 1,5 vezes 1000, isso vai dar exatamente 1.500 litros, ok? Pretende-se encher botijões de água com capacidade de 20 litros cada um. Então, isso significa dizer que se eu quero encher um botijão só um, eu vou ter que gastar 20 litros de água. Beleza. Supondo que não haja desperdício de água no enchimento desses botijões, é correto afirmar que toda a água contida no reservatório encheremos a seguinte quantidade de botijões. Então, ele quer saber quantos botijões eu consigo encher com toda a água do reservatório, que é 1.500 litros. Pessoal, isso aqui é uma proporção. Você nota que para ir de 20 para 1, basta dividir por 20. Então, para ir de 1.500 para x, basta você dividir por 20. Isso quer dizer que x é igual a 1.500 dividido por 20. Cancela esse zero com esse zero. 150 por 2, isso vai dar 75 botijões, que está exatamente na letra B de bola. A questão 14. A questão 14 diz que uma certa turma de 49 alunos, o número de homens corresponde a 3/4 do número de mulheres. Pessoal, é como se o número de homens fosse um múltiplo de 3, tipo 3x, e o número de mulheres fosse um múltiplo de 4, 4x. Realmente, se eu dividir o número de homens pelo número de mulheres, dá 3/4, certo? Ele disse que o total de alunos é 49. Então, quando eu pego o número de homens, que é 3x, somo com o número de mulheres, que é 4x, eu só posso achar o total de alunos da turma, que é 49. 3x com 4x dá 7x. Se 7x é igual a 49, é porque x é igual a 7. Quantos homens tem nessa turma? O número de homens nessa turma é 3 vezes x. Como x é 7, 3 vezes 7, que dá 21, que está na letra B de bola. Pessoal, a questão 15, ela disse que um terreno cercado utilizando uma cerca com arames farpados. Sabe-se que 3 trabalhadores conseguem fazer uma cerca de 100 metros de comprimento, contendo 5 fios de arames farpados em 4 dias. Então, temos aqui uma situação inicial. Qual é a nossa situação inicial? Na situação inicial, nós temos 3 trabalhadores, faz uma cerca de 100 metros de comprimento, está aqui o comprimento da cerca, 100 metros, contendo 5 fios, a cerca contém 5 fios, né? Em 4 dias. Então, eles fazem tudo isso em 4 dias. Beleza. Então, isso seria a nossa situação inicial. De modo a agilizar o trabalho e economizar, decidiu que seriam utilizados apenas 4 fios de arame. Quantos dias seriam necessários para que 6 trabalhadores fizessem 500 metros de comprimento de cerca utilizando apenas esses 4 fios? Então, aqui tu tem uma situação que eu vou chamar de situação final. Então, vamos destacar aqui, que seria a situação final. Na situação final, antes eu tinha 3 trabalhadores, agora,
São 6 trabalhadores. 6 trabalhadores. Antes eles faziam 100 metros de cerca. Agora, ó, 500 metros de cerca. 500 metros de cerca. Antes a cerca tinha 5 fios. Agora, 4 fios. As cercas agora são com 4 fios. Antes eles tinham que fazer isso em 4 dias. Agora eles têm que fazer isso em quantos dias? É o que a questão quer saber. O número de dias. Pessoal, é uma questão clássica de regra de 3. Como é que devemos proceder para resolver esse problema? Vamos colocar aqui, separando os nossos cálculos. Primeiro passo. Os dias você deve comparar com as grandezas. Note que a quantidade de dias que eu tenho aqui é 4. Então eu tinha 4 dias na situação inicial. Eu quero saber para quanto é que foi. O que é que eu vou fazer? Vamos comparar aqui dias com os trabalhadores. Se aumentar a quantidade de trabalhadores, evidentemente a quantidade de dias para fazer essa cerca diminui. Então quer dizer que dias e trabalhadores são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu peguei os trabalhadores e multipliquei por um número, os dias vão ficar divididos pelo número. Por exemplo, de trabalhadores eu saí de 3 para 5. Então, se eu quero saber o que ocorreu, basta pegar o valor final, que é 6, dividir pelo valor inicial, que é 3, que eu encontro 2. Isso quer dizer que o número de trabalhadores ficou multiplicado por 2. Então, o número de dias deve ficar dividido por 2, já que dias e trabalhadores são grandezas inversamente proporcionais. Vamos comparar agora dias com o comprimento da cerca. Vou representar por C, C de comprimento. Quanto maior o comprimento dessa cerca, mais dias eu devo levar. Verdade. Então, dias e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se eu peguei o comprimento e multipliquei por um número, os dias vai ficar multiplicado pelo mesmo número. Qual é o número que eu multiplico 100 para virar 500? Basta você pegar o valor final, que é 500, e dividir pelo valor inicial, que é 100, que dá 5. Então, eu percebi que a quantidade de dias, ou de comprimento, foi multiplicada por 5. Como dias e comprimentos são diretamente proporcionais, o número de dias também fica multiplicado por 5. A última grandeza são os fios. Os fios eu saí de 5 para 4. Vamos pensar. Dias e fios. Vocês acham que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Quanto mais fios eu tenho, mais ou menos dias eu levo. Mais dias, que mais trabalhoso vai ser. Então, dias e fios são diretamente. O que eu percebo? Eu percebo aqui, vou botar até aqui embaixo, que os fios saem de 5 para 4. Qual o número que eu multiplico 5 para achar 4? Basta pegar o valor final, que é 4, e dividir pelo valor inicial, que é 5. Então, eu peguei o número de fios e multipliquei por 4 quintos. Como dias e fios são diretamente proporcionais, e os fios eu multipliquei por 4 quintos, os dias também vão ficar multiplicados por 4 quintos. Posso cancelar 5 com 5? Posso. 4 vezes 4, 16. Por 2, 8. Então, exatamente 8 dias. Que está em qual item? Letra E.